A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria estou aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da palavra do Senhor e assim cumprirmos as aulas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos já sabem, estamos na lição do segundo trimestre que tem por título Igreja Eleita e o subtítulo Remida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Fazemos parte da classe de senhores da Igreja Evangélica Adepaz, Zona Sul, igreja que é dirigida pelo pastor Edson Neto, e ficamos aqui no bairro de Neópolis, em Natal, Rio Grande do Norte. Junto comigo temos mais dois outros professores, que é o pastor Edinaldo e o diácono Rodrigo. Eles estão em missões, então hoje a aula será ministrada apenas por mim. Mas logo em breve estaremos todos juntos novamente, prestando esse trabalho, esse serviço com muita alegria, com muita humildade, muita gratidão a Deus, a fim de não deixar os irmãos desassistidos, uma vez que não estamos tendo as aulas presenciais. Vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos aprender, no caso é a lição número 9, de 31 de maio de 2020, e o título dessa lição é O Mistério da Unidade Revelado. Nesta lição, nós temos o texto áureo, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É bom lembrar, queridos, que estamos estudando a lição desse trimestre com base exatamente na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então hoje vamos estudar o capítulo 3 e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora aí onde você está. E aí, você já abriu a sua Bíblia? Efésios 3, versículo 1 ao 13. Essa vai ser a leitura bíblica em classe. O texto do comentarista da nossa lição reservou para que a gente possa, a partir dele, ir aprendendo todos os ensinamentos da lição de hoje. Então vamos ler juntos? Diz assim, Efésios 3, versículo 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e de participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Nós temos o objetivo, nesta lição, de estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Queridos irmãos, Deus sempre teve no seu coração a intenção de nos revelar tudo, principalmente o seu plano de salvação,
o seu Filho amado Jesus Cristo, porque para Deus Ele não quer que as coisas fiquem ocultas, em mistério. Ele sempre desejou mostrar, fazer isso. Mas também Deus tem o seu tempo certo, a sua forma certa de fazer. Até então era um mistério, mas com a chegada de Cristo, tudo foi revelado. Um texto que podemos reforçar isso que eu estou falando está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, o versículo 4 também, que diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, queridos, veja que Deus tem tudo em seu controle, o tempo, a forma que vai fazer. Então não adianta a gente ficar preocupado, desesperado, porque Deus está no controle de tudo. Então estamos aqui entendendo que para Deus tudo Ele vai nos revelar. Ele não deixa nada em oculto, Ele não deixa nada em secreto. E com o texto que a gente está vendo aqui, através do apóstolo Paulo, ao escrever a igreja aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele estava ali dizendo que tudo em Cristo estava sendo revelado para a glória do nosso Deus. Glória seja dada a Ele. Esta lição de hoje, irmãos, ela é bem parecida com a lição de número 7, onde a gente falou que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Porque nesta lição de número 7, que foi a lição retrasada, nós estudamos que Deus teve a preocupação de reconciliar os povos judeus com os povos gentios. Então, meus amados, Paulo vai fazer um reforço aqui no capítulo 3, porque ele vai explicar que os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam que eles eram os únicos a ser beneficiados com elas. Mas aí Paulo mais uma vez vai trazer a lembrança que essa revelação do ministério estava oculto tanto para um como para outro. Assim como Deus reconciliou os dois, Deus também trouxe a revelação para os dois povos, tanto os judeus como os gentios. No primeiro subtópico, vai falar sobre o conceito bíblico de mistério. Essa palavra mistério vem do grego mysterion, ou seja, o que significa segredo ou doutrina secreta. Isso quer dizer, irmãos, que Deus não trabalha com nada místico, nada oculto. Era apenas um segredo que estava ainda para ser revelado. E isso, como eu falei, seria feito no tempo certo, da forma certa, que Deus havia escolhido. No texto que Paulo fala, no versículo 5, ele vai usar uma frase, como agora. Isso quer dizer que no Antigo Testamento, tudo estava sendo mostrado, mas agora em Cristo ficou bem mais claro, ficou bem mais fácil de entender, ao ponto de qualquer pessoa, qualquer simples ser humano pudesse agora entender de forma mais clara em Cristo as revelações do Evangelho de Deus. Eu separei aqui um comentário feito pelo comentarista da lição. Ele diz assim que é um grande privilégio nós que fazemos a igreja hoje ter recebido esta dádiva de Deus, ter recebido a revelação desse mistério. Então a gente vê que Deus tinha uma total preocupação. Os profetas, eles ainda não sabiam quando isso iria acontecer, de que forma iria acontecer, mas eles já anunciavam. Nós temos aqui vários textos, como por exemplo Gênesis 12, versículo 3, Isaías 11, versículo 10, ou também Isaías 49, 6, e também ainda Isaías no 54, do 1 ao 3, vários outros textos. A gente já percebia que os profetas estavam já declarando, ou manifestando, ou revelando tudo isso. Eles só não sabiam como ia acontecer, mas Deus já estava ali plantando a semente no coração deles. Eles já estavam manifestando através das suas santas profecias que tudo iria ter a sua plenitude com a chegada de Cristo. Glória a Deus por isso. Agora no tópico 2, meus amados irmãos,
tem por título O Mistério Revelado no Novo Testamento. Nós podemos ver que logo no início, nas primeiras palavras de Paulo, no capítulo 3, ele vai lembrar os crentes da igreja de Éfeso que ele estava como prisioneiro. E ele estava como prisioneiro exatamente por conta dos gentios, por conta de até nós também. Mas em especial, como ele estava escrevendo na igreja de Éfeso, ele estava escrevendo, mostrando para eles que todo aquele planejar de Deus, de revelar, e até mesmo a sua condição de preso, tudo estava fazendo parte dos planos de Deus. No caso de Paulo, fazia parte da sua convocação. E aqui eu queria abrir um parênteses, meu amado irmão, para dizer a você como ensinamento, compartilhar esse ensinamento com os irmãos, que independente da condição que nós estejamos, que a gente possa entender que faz parte da nossa vocação. Deus tem seus planos, tem sua forma certa de agir, tem sua forma certa de nos revelar. Veja também que o apóstolo Paulo vai dizer que recebeu estas revelações do próprio Deus, que não houve interferência do homem, ele não consultou ninguém. Então ele aqui nos reforça a ideia de entender que quando Deus tem os seus objetivos a serem realizados, ele revela para quem quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Fez assim na vida do apóstolo Paulo e pode fazer também na sua vida. Estamos aqui entendendo que a revelação é puramente divina. E quando a gente fala isso é porque a gente entende que quem está agindo, fazendo tudo isso nas nossas vidas, como a gente viu na aula passada, é a ação do Espírito Santo de Deus. Esse mistério, o subtópico 2 vai dizer assim, que o mistério oculto foi revelado. Deus tinha total preocupação, Deus tinha interesse, Deus tem interesse em fazer com que todos os seus planos, em fazer com que todos os seus projetos sejam revelados para cada um que fazemos parte da humanidade. Glória a Deus por isso. No tópico 3 da nossa lição, meus amados, que é o último tópico, né, da nossa lição, infelizmente, porque as coisas de Deus a gente gosta de comentar, a gente gosta de detalhar, mas temos que ter o começo, meio e fim, né? O tópico 3 vai dizer assim, o mistério pré-estabelecido de Deus. Veja, meus irmãos, que Deus já tinha guardado tudo isso desde a criação do homem. Quando o homem caiu lá no Éden, isso não surpreendeu Deus. Não foi surpresa para Deus. Deus já estava com tudo planejado, com tudo arquitetado na sua mente, no seu coração. E o propósito de Deus era alcançar a todos. O propósito de Deus era manifestar sua glória. O propósito de Deus era revelar. No subtópico 1 vai dizer aqui uma coisa linda. Ele vai dizer assim, as riquezas insondáveis. Eu gostaria de ler novamente o versículo 8 do capítulo 3, que vai dizer assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus. Olha, irmãos, infelizmente nós vemos que tem pessoas que ainda não conseguiu entender tamanha riqueza que Deus tem para conosco através do Evangelho, através do resgate que Deus nos deu mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E esse resgate significa que Deus quer que cada um de nós esteja livre do pecado, limpos do pecado, o sacrifício de Cristo. Isso o apóstolo Paulo denomina como riquezas incompreensíveis. Então eu acredito que tem duas linhas de pensamento do apóstolo. Incompreensível porque muitas pessoas não querem compreender, existe uma resistência. E incompreensível porque as pessoas não entendem o amor de Deus.
em enviar o seu próprio Filho para ser sacrificado na cruz, ali levar todo o pecado da humanidade. Isso é uma riqueza, meus irmãos, mas infelizmente ela é incompreendida. Mas aqui, ao escrever esta carta à igreja de Éfeso, Paulo estava mais uma vez reforçando esta doutrina, este ensinamento, que tudo que Jesus fez foi de uma grande riqueza para nós. A riqueza que até uns não compreendem, uns não entendem, uns não aceitam, mas estava lá em Cristo Jesus, estava e está ainda. Então, para você, meu amado, que está ouvindo esta lição, mesmo que você já seja crente no Senhor, mesmo que você já tenha nascido de novo, reforce esse ensinamento na sua vida, reforce essa convicção, porque Deus tem esse cuidado de estar a cada dia nos fortalecendo. Como a gente leu na lição passada, estudou na lição passada, colocando as nossas bases para que o nosso edifício cresça de forma perfeita, de forma bem ajustada. Agora eu gostaria de ler, queridos irmãos, a conclusão desta lição que está aqui na nossa revista. Diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Veja, meu irmão, aqui é um resumo de tudo que falamos, né? Uma conclusão, é um fechamento, é um reforço. Primeiro, o mistério estava oculto desde as gerações passadas. A gente viu na lição que Deus, desde lá do Éden, tinha preparado tudo isso, né? Mas chegou o tempo certo, no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito em Cristo. E Ele fez isso tanto para os judeus como para os gentios. Assim como a reconciliação que vimos na aula passada, na aula retrasada, assim como a transformação, assim como somos edifícios de Deus, assim como a gente vem vendo todas as lições. O interesse, o propósito da parte de Deus era que toda a humanidade fosse alcançada e de dois povos fosse feito um só, uma só nação, um só reino. Então Deus estava fazendo tudo isso. E quando se fala dessas revelações, Deus também estava tratando para ambos os povos, os judeus e os gentios. E Ele diz nessa conclusão exatamente o que devemos fazer nos dias de hoje, nós como igreja. Ele vai dizer assim: tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja. Que possamos estar, meus irmãos, prontos para anunciar este evangelho, pronto para compartilhar com cada um todo este trabalho que Deus fez em reconciliar, em nos tornar um edifício bem ajustado e agora em nos trazer toda a revelação para que nada ficasse oculto, para que nada ficasse, vamos dizer assim, sem entendimento, porque Deus sabia que a sua igreja precisava ter todas essas características: povo reconciliado, povo escolhido, povo bem ajustado e povo que traz um total entendimento através das revelações. Eu acabo assim, querido, a lição de hoje agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos ensinado, mesmo de forma rápida, de forma resumida, mas estamos aqui trazendo para os irmãos com muita humildade, mas entendendo que cada palavrinha com a unção de Deus pode se tornar muito grande. Eu também quero agradecer a alguns irmãos que mandaram um retorno para mim, agradecendo a aula passada. Eu fico muito grato ao irmão Humberto, ao irmão Clóvis, ao irmão Edilson, ao irmão Pinheiro, vocês que fazem parte da nossa classe.
Muito obrigado pelo retorno que vocês nos deram. Também quero agradecer ao meu filho Tiago, que tem me ajudado na preparação desses vídeos, e agradecer a Deus, enfim, por tudo. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.